Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E na aula de hoje vamos analisar juntamente comigo um discurso do John Cena falando em mandarim. Tá? Ele fez um discurso com uma parceria com uma TV chinesa, né? Levando lá o programa dele que é de luta livre, né? Para a China. E aí ele faz esse discurso lá em Shanghai, né? Falando em mandarim. Então eu vou analisar o texto dele, o discurso dele, e a gente vai ver junto como a gente poderia montar da melhor maneira possível, ok? Bom, para início de conversa, né? Temos ele vai falar em algum momento esse WWE, né? Que seria World Wrestling Entertainment, tá? Me desculpe se a pronúncia do inglês não estiver muito correta, porque minha expertise não é inglês e sim mandarim, ok? Mas é um programa que ele apresenta de luta livre. É um programa de entretenimento de luta livre, beleza? Bom, então vamos ouvir ele falar em mandarim e vamos por partes. 谢谢，刚刚对不起，因为我会试着用中文，但是大多数时候我的中文只马马虎虎。Ele fala bastante rápido, né? Mas vamos lá. Ó, ele diz o seguinte, ó, 谢谢, né? Que significa obrigado. Ele começa assim, né? Depois ele fala assim, ó, 更对不起, tá? 更对不起 seria... Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, tipo assim, muito desculpe, né? Muito desculpe. Nesse caso aqui, eu não usaria o 更, eu usaria o 很 mesmo. O famoso 很, né? Que é... Então, 对不起. Então, 很对不起, né? Muito desculpe. Eu acho que ficaria melhor do que can, porque o can é comparando com duas coisas. Como ele não está comparando com nada, não existe nenhum contexto ainda, não faz sentido usar o can no começo, tá bom? Mas isso, lógico, eu estou adaptando em cima do texto dele. Se fosse pensar em eu dando um discurso e eu precisar pedir desculpa já na primeira ou na segunda fala do meu discurso, eu vou falar 很抱歉, tá? 很抱歉 seria a melhor opção neste caso, tá bom? Mas eu vou sempre adaptar em cima do discurso da pessoa, né? Então, acho que se ele usou 更对不起, eu trocaria apenas para 很对不起, que já daria certo também. Apesar do 很抱歉 ser a melhor opção neste caso, tá? E aí, ele diz o seguinte, né? Aí ele justifica, né? Ele explica, né? Por que ele está pedindo desculpa. Então, ele fala assim, ó, 因为我会试着, né? Porque eu irei tentar usar 中文, né? Ou seja, porque eu irei tentar usar mandarim ou usar chinês, né? Ou seja, ele vai falar, me desculpa, eu vou tentar falar em mandarim, né? 但是 mas, né? 我的中文只马虎虎, tá? Essa frase significa mas, meu, né? 我的 meu, 中文 mandarim, 只 somente, mamahuhu. Mamahu, para quem não sabe, significa mais ou menos, tá? Então ele está dizendo que, porque meu mandarim ele é mais ou menos, ok? Só que neste caso aqui, a gente não precisa usar esse 只, porque o mamahuhu ele já significa mais ou menos. Você não precisa falar o somente nesse caso. Você pode falar, 但是我的中文 mama, hu, já é o suficiente, tá? Se eu não me engano, ele fala alguma coisa antes, né, entre essa palavra aqui e outra aqui, que eu não consegui compreender, tá? Então, ele fala muito rápido, não tenho legenda aqui no vídeo, então eu tô 100%, né, no que eu tô ouvindo aqui. Eu não consegui entender o que ele tá falando, mas vou repetir esse trecho aqui, tá? Para vocês acompanharem, né, tudo isso daqui e veremos como é que vai ser dessa vez, tá? Vamos lá. 谢谢，刚刚对不起，因为我会试着用中文，但是大多数时候我的中文只马马虎虎。Beleza? Então, mais ou menos isso aí que ele falou. Ele falou algumas palavras aqui no meio que eu não consigo compreender, tá? Bom, então essa foi a primeira parte do discurso dele. Vamos lá, continuando. 我会说慢，
我会说容易。 Muito bom. Ele falou assim, ó. 我会说慢, depois 我会说容易, tá? Então ele tá dizendo o quê? Eu entendi, não? Ele falou assim, ó. Eu irei falar devagar. Ao pé da letra, pensando em português, tá certo, nada de errado. Só que em mandarim a gente não pode usar dessa maneira. Quando a gente quer falar que a gente está falando devagar, a gente não é nessa ordem, falar devagar. Seria ao contrário, seria tipo devagar, falar, ok? Então, o certo seria assim, ó, 我会慢说, né? O mais correto ainda seria 慢地说, né? Seria falar devagar, tá? Esse t atribui essa característica para este verbo aqui de falar, né? Então, 我会慢地说, ou 我会慢慢说, ou 慢慢地说, tanto faz, tá? Então, da melhor forma possível seria 我会慢慢说 ou 我会慢慢地说, tá? Esses dois tanto faz, tá? Da mesma maneira, aqui embaixo, ele fala assim, 我会说容易, 容易 significa simples, né? Então, eu vou falar de forma simples. Nesse caso, mesma coisa. O simples, ele vem antes. Então, ficaria assim, 我会容易地说, ok? Poderia usar o 会说的容易? Também poderia ser, tá? Mas, enfim, esse vídeo não é sobre gramática, e sim sobre uma análise do discurso dele. Então, eu colocaria assim, 我会慢慢地说,我会容易地说, estaria perfeito, ok? Continuando então. 所以谢谢，因为现在你们得有很多耐心。Aham. Aí ele fala assim, ó, 所以, né? 所以, na verdade essa palavra é junta, né? 所以谢谢, né? Então, por isso, 所以 significa por isso obrigado, né? Ele está agradecendo. 因为, porque, né? 现在, agora, 你们, vocês, 对我, né? Em relação a mim, né? Por mim, 很多, muita, 耐心, paciência. Ou seja, por isso obrigado, por isso eu agradeço, porque agora vocês, por mim, né, comigo ou comigo, né, muita paciência. Tá? Então, ele já está agradecendo, né, inicialmente, pela paciência de todos, por ele tentar falar em mandarim, tá? Show! Continuando, então. 请允许我告诉你们一点关于 WWE。 Muito bom. Ele fala assim, ó, 请允许, essa é uma palavra muito boa, tá? 允许 significa permita, permitir, ou seja, por favor, permita eu, ou seja, me permita, 告诉, 告诉 significa contar, tá? 告诉你们, ou seja, contar a vocês, 一点关于, né? 一点 significa um pouco, 关于é sobre WWE, né? WWE. Ou seja, por favor, por gentileza, me permita contar a vocês um pouco sobre a WWE, tá? Que seria aquele World Wrestling Entertainment, tá bom? E aí ele diz o seguinte, ó. WWE 节目都在180国家。 Ok, aí ele fala assim, ó, WWE, 节目, né? 节目的在180国家. Ok. Então ele está dizendo que o WWE, programa, ou seja, programa de WWE, né, está, agora, 180, isso aqui é um número, tá? 180. 100 significa 100, né? Ou seja, 100, 80 é 80. 180, ou seja, 180, ok? Então, 180 seria 180 em mandarim, tá? E 国家 significa país, ou países, nesse caso no plural, né? Ou seja, essa frase significa que o WWE, o programa de WWE, ele está em 180 países. Ok, entendemos o que ele quis dizer aqui, porém não é assim que a gente fala em mandarim. Então, o correto seria WWE 节目在100, não precisa desse t aqui, né? Tiramos o t, então fica WWE
节目在180个国家. Eu colocaria esse que aqui, que é um classificador de contagem. Para quem não sabe, né, esse erro que ele cometeu, ele é muito comum, né, com os ocidentais, né, inclusive você que está aprendendo mandarim. É muito comum as pessoas, né, ocidentais, esquecerem de colocar esse classificador. Por quê? Porque no idioma ocidental nem sempre temos um classificador. A gente fala um carro, uma casa, né? Mas em mandarim você precisa de uma palavra depois do número, tá? Então a gente coloca esse k aí. O k é um dos classificadores. Existem vários classificadores, tá? Mas não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Depois você assiste aí a minha aula de classificadores no canal. Mas esse K aqui, ele é um classificador. Você tem que ter um número, um classificador e objeto. Ou seja, 180 é um número, aí você coloca o K mais a palavra país, ok? Então, WWE 在180个国家. Essa seria a forma mais correta de se dizer esta frase. Continuando então. 但是 WWE 生意跟爆曝光路都在中国。Bom, ele diz o seguinte, né? 但是 WWE 生意更，né? 包括网络的在中国, né? Eu acredito que foi isso que eu entendi, né? Ele falando, né? Fica difícil sem legenda aqui, tá? Mas o que eu entendi foi mais ou menos isso. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, mas o WWE, Shangyi, o negócio, né? O negócio dele como empresa, né? 更包括, 更é mais, né? 包括 significa incluir, 网络 é internet, 的在. Esse 的在é estar em, né? Eu acredito que seja essa a ideia. 中国 significa China. Ou seja, que ele está dizendo que o WWE ele precisa ser incluído, né, na internet da China. Eu acho que seria essa a ideia. Só que essa frase também ela não está muito legal para o mandarim, né? Então, eu colocaria assim, ó, 但是 WWE 需要 Vamos colocar de jeito mais simples possível, bem de iniciante, né? Vamos lá. Eu colocaria assim, ó, 需要 precisa, né? 需要在 precisa estar. 需要在 vamos colocar aqui, ó, 需要在中国网络做生意. Seria mais ou menos assim. De novo, estou usando uma linguagem trabalhando com o que ele me trouxe no texto, tá? Só estou adaptando, trocando de ordem aqui, como vocês podem ver, tá? Então, 但是 WWE 需要在中国网络做生意, tá? Tá faltando algumas partículas aqui, eu sei, mas vamos de acordo com eu não quero trocar totalmente o discurso dele, entende? Isso que eu não quero matar o discurso dele, tá? Então seria assim, ó. Mas o WWE precisa de estar na internet chinesa para fazer negócios, tá? Eu diria que seria assim. 以前不大，以前不大. Ok, isso aqui não é palavrão, tá? Guarda aí os seus pensamentos de quinta série. 以前不大, ok? 以前significa antes ou antigamente. 不 é não, tá é grande. Ou seja, 不大, não grande. Então, tipo assim, antes o canal não era grande. Talvez seja essa a ideia que ele está falando. 我认为这是坏事。我认为这是坏事, né? 我认为, eu acho, eu acredito, eu entendo que, né? Seria assim, ó. 我认为, eu considero, né? 我这是坏事, né? 坏 significa ruim, 是 coisa. Então, eu considero isso uma coisa ruim. Isso que ele está falando, tá? Que o canal não é grande. 因为很多人都在全球最喜欢 WWE。Aqui ele falou, né, com um sotaque bem carregado aqui, que eu não consegui entender muito bem, mas eu acho que é assim, ó, 因为很多人在说最希望 WWE, né? Tá dizendo o quê? Porque muitas pessoas estão falando que
mais desejam WWE, né? Que eles, eu acho que eles dão suporte, eles querem ver mais, né? Enfim, seria essa a ideia que ele está dizendo. Mas a frase também não ficou legal. Ficaria 因为很多人都在说 seria melhor, né? A gente coloca o 都, que significa o all em inglês, né? Que seria todos, ambos, né? Dependendo da situação. Então, 因为很多人都在说，都在都希望, eu colocar assim, né? Ó, quer ver? Uma forma bem mais simples, vai. 很多人都希望 WWE, né? Que desejam alguma coisa aqui. Aí, tipo, aqui ele deve ter colocado, né? Nessa lacuna aqui, o que que ele deseja, o que que as pessoas desejam, entendeu? Ah, desejo ver ele na internet, desejo ver ele na China, desejo ver ele crescendo, sei lá. Aí você colocaria isso daqui aqui, entendeu? Então, porque muita gente, né, desejam que a WWE, alguma coisa, prosperem, sei lá, né? Então, a gente poderia colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas eu usaria essa estrutura aqui, ok? Continuando. 我相信 WWE 是最好的娱乐。我相信, eu acredito, 我相信 WWE 是最好的娱乐. Isso significa o quê? Eu 相信, acredito que o WWE é 最好 o melhor, né? 最好. Essa palavra aqui, 最好, é bem interessante. Ao pé da letra significa o mais bom. 最 é o mais e o 好 é bom, o mais bom. Então, o conceito do melhor, né, em mandarim seria o mais bom, tá? Então, é o melhor 娱乐, entretenimento. Ou seja, é o melhor entretenimento. É isso que ele está dizendo. Ok? Depois. 我很感谢对于 PPTV 我很感谢对于 PPTV, né? 我很感谢对于 PPTV, né? Então, aqui está dizendo que eu, muito agradecido, né? 对于 é sobre, né? PPTV. PPTV é o canal chinês que ele está fazendo a parceria, tá? Aqui, esse 对于 está sendo utilizado de forma errada, né? A gente não precisa de você agradecer sobre alguém. A gente fala direto. Eu agradeço muito a alguém, né? Esse a alguém não existe. Então, em mandarim, 我很感谢 PPTV. Você não precisa de mais nada. Só isso já basta. Ok? 因为现在WWE 爆曝光路的在中国会换。Aqui, nessa frase que ele acabou de mandar, é um pouquinho complicado, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consegui compreender alguma coisa aqui. Ele fala o seguinte, ó. 因为, né? 现在, porque agora, WWE, né? Aí ele fala 包括, sei lá, né? Inclui 网络, de novo aquela questão, né? De tipo, incluído na internet, né? 的在中国, na verdade, é a mesma estrutura que ele falou lá atrás, né? 会换, né? Então, ele está dizendo o quê? Porque agora WWE ele está incluído na internet da China e irá mudar, né? Huan é mudar. Então, eu tô sentindo que ele está querendo dizer que vai trazer algum tipo de mudança, né? Para a parceria do canal, enfim. Eu acho que seria essa a ideia que ele está dizendo, tá? Mas as palavras que ele utilizou aqui não ficou muito legal, né? Lembra que eu mudei bastante isso lá atrás? Então, eu mudaria bastante coisa aqui também, né? Uma das frases que eu mais mudaria porque realmente não tá encaixando. Então, 因为现在 WWE 会在中国网络, né? Sei lá, colocaria assim, ó, 会在中国网络, né? Colocaria aqui assim. Então, vai estar na internet chinesa, né? Aí eu colocaria assim, ó, 这
这样, né, desta forma, 这样, sei lá, colocaria WWE 会换, em vez de 换 é de trocar, mas tipo assim, de trocar no sentido de eu te dou algo e você me dá algo em troca, não é essa troca. O que ele tá falando é de mudança, né? Aí a gente usaria pelo 改变, tá? 改变 é fazer uma mudança, uma troca, tá? Não é uma troca, é uma mudança daí, 改变. 这样 WWE 会改变. Entende? Então eu deixaria essa frase assim que ficaria melhor, tá? 现在我宣布 WWE 跟 PPTV 有很多年签合同。 Essa frase ficou boa, hein? Ó, ele diz o seguinte: 现在, agora, né? 我宣布, eu divulgo, eu anuncio WWE 跟 PPTV 有很多 tem muitos anos, 年 é anos, né? 签 é assinar e 合同 é contrato. Ou seja, agora eu anuncio que o WWE, junto com o PPTV, tem muitos anos de assinatura de contrato, tá? Assina um contrato de muitos anos. Então, essa frase ficou perfeitamente ok, beleza? Então, aqui, zero correção. Continuando. 两个公司现在合作伙伴。两个公司. Aqui, ó, interessante, aqui ele colocou o que. Lembra que eu falei do classificador, né? Então, 两 significa dois, tá? Dois, lembrando que o dois também é o né? Também é dois, mas o 两 a gente coloca ele quando a gente está quantificando. Então, seria dois mais o classificador, né? Então, aqui ele lembrou de colocar o classificador. Então, 两个公司现在合作伙伴, né? Então, significa o quê? Duas empresas, ou seja, essas duas empresas, a WWE e a PPTV, 现在, agora, 合作, seria cooperar, né? E o 伙伴, parceiros, ou seja, parceiros de cooperação, parceiros de negócio, tá? Nesta frase aqui, eu só colocaria uma coisa, acrescentaria o verbo ser. Então, 两个公司现在是. Então, as duas empresas agora são parceiras de negócio. Entende? WWE and PPTV are now corporate partners. Muito bom. Ou seja, né, ele finaliza em inglês falando que WWE e o PPTV agora são parceiros de negócio. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa análise aqui, né? Em nenhum momento eu estou aqui para desmerecer o John Cena, muito pelo contrário, eu acho que o mandarim dele é incrível, né? Mas eu, como professor, eu tenho essa função de trazer para vocês, né, informação de como fazer um discurso melhor, como melhorar o discurso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana temos aula nova. Te vejo na próxima aula. 谢谢，再见。